Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje vamos tratar do texto de Hebreus, capítulo 5, versos 11 a 14, e capítulo 6, versos de 1 a 3. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo neste texto. Hebreus 5, de 11 a 14, e 6, de 1 a 3. O autor aos Hebreus escreve assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Bom, eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema crescimento espiritual, a evidência da maturidade. Permita-me recordar, porque esta é uma das leis do ensino, para nós encaixarmos esse texto dentro do contexto. Temos dito aqui reiteradas vezes que Hebreus é a chave hermenêutica do Novo Testamento. Aurélio Agostinho dizia lá no quinto século que o Novo Testamento está latente no Velho Testamento e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. É curioso, nota de rodapé, que a palavra latente, muita gente entende o contrário do significado. Latente não é uma coisa que está latejando, forte, intenso, não. Latente é o que está presente, mas oculto. Então, o novo está latente no velho, e o velho está patente, claro, no novo. Por que Hebreus é a chave hermenêutica do Novo Testamento? Porque é Hebreus, como nenhuma outra carta do Novo Testamento, é quem vai nos apresentar o ministério, não apenas terreno de Jesus, mas o ministério celestial de Jesus. É Hebreus que vai nos apresentar o sacerdócio de Cristo como nenhum outro livro, mostrando que Jesus é superior aos profetas, pelos quais Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. É superior aos próprios anjos, é superior ao próprio legislador Moisés, é superior ao próprio sacerdote, sumo sacerdote Arão, é superior ao próprio guerreiro que introduziu o povo na terra, Josué. Todos esses personagens eram sombra, eram tipo do antítipo que é Cristo. Hebreus, quem vai nos tomar pelas mãos e nos ensinar que o tabernáculo, que a Arca da Aliança, que o templo, que as festas, que os sacrifícios
realizados lá no Velho Testamento eram sombras de uma realidade que significa Cristo. Quando Cristo chegou, a sombra não precisa mais. Ele é o cumprimento da promessa. Por que Hebreus foi escrito? Bom, Hebreus foi escrito, já disse isso e eu quero repetir e repetir, porque é preciso que a gente guarde isso, assimile isso. Hebreus foi escrito por quê? Porque o tempo era um tempo de perseguição, era um tempo de muitas lutas, de muitas provas, né? Os crentes estavam perdendo as suas propriedades, seus bens estavam sendo confiscados, eles tinham que viver como forasteiros, peregrinos, daqui para ali, dali para colar. A fé cristã estava debaixo de fogo cruzado, de um ataque frontal. E com isto, aqueles judeus convertidos a Cristo, abraçaram o cristianismo em virtude da perseguição, estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. Então, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, ter deixado o judaísmo, que era a sombra, e abraçado o cristianismo, que é a realidade, e em virtude de uma circunstância adversa, você retornar para a sombra, para o judaísmo, é um caminho de morte, é um caminho de apostasia, é um retrocesso inaceitável. Por quê? Porque na verdade o judaísmo vem trazendo o povo até chegar, ele que era um afluente, até chegar no leito principal do rio, que é Cristo. Agora o afluente não tem mais, agora ele desagou no rio. Jesus é o cumprimento. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho, pronto. Então não dá para voltar mais. E com isso, a tese do autor aos Hebreus é construir a tese de que Jesus Cristo é melhor. O contexto aqui é exatamente este, desses crentes que estavam, de certa forma, inseguros, com medo, acovardados por causa da perseguição, e flertando com esta volta para o judaísmo. E com isso eles estavam como que instáveis, lerdos para ouvir, tardios para crer, com o pé na estrada da apostasia. Já tinham tempo para serem mestres, maduros, adultos, se alimentando de comida sólida e ainda bebendo leite, como crianças, como pessoas imaturas na fé. Se vocês notaram comigo, no capítulo 5, na aula passada, versos 1 a 10, nós tratamos do sacerdócio de Cristo, né? E ele conclui a este argumento, pode voltar, isso, ele conclui este argumento no verso 10, dizendo: tendo sido nomeado por Deus um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse personagem, de certa forma, é um pouco misterioso, porque ele aparece só 2 vezes no Velho Testamento. Ele aparece lá em Gênesis 14, e aparece depois no Salmo 110, versículo 4. Melquisedeque era o único personagem no Velho Testamento que tinha em si 2 funções irreconciliáveis no resto do Velho Testamento. Quais sejam? Ele era sacerdote e ele era rei. Isso foi proibido na lei. Um rei não podia ser sacerdote, nem um sacerdote podia ser rei. Lembra do rei Uzias que quis entrar para sacrificar, ficou leproso? Era impossível.
Mas esse Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, conforme estabelecido lá em Zacarias, de que Deus levantaria um rei sacerdote, um sacerdote rei, e este é Jesus. Então, a ordem de Melquisedeque é a ordem que apontava precisamente para Cristo, porque a ordem levítica, ela começou e ela encerrou. A ordem de Melquisedeque precedia a ordem levítica. Melquisedeque foi um personagem histórico, que viveu mais de 400 anos antes da lei ser dada. Então, o autor aos Hebreus está mostrando para nós que Jesus é um sacerdote, não da ordem levítica. Qual era o problema da ordem levítica? É que o sacerdote era imperfeito, e ele apresentava um sacrifício imperfeito, primeiramente por ele que era imperfeito, segundo, para o povo inteiro que era imperfeito. Por isso, o sacerdócio levítico tinha que, repetidas e repetidas e repetidas vezes, oferecer sacrifício, porque aquilo era um símbolo. Sangue de touros não purifica pecados. Aquilo era um tipo de um antítipo. Qual o antítipo? Cristo. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Ele é o sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido mais, que foi único, irrepetível, completo, cabal. Então, quando Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, cessou o sacerdócio levítico. Não tem mais matança de cordeiros, não tem mais esse negócio com o sacerdote ir lá e oferecer sangue em favor dele, em favor do povo, acabou. Porém, quando esses crentes hebreus estavam flertando com a possibilidade de voltar para o judaísmo, eles estavam anulando Cristo, anulando o sacrifício de Cristo, e voltando a toda aquela engenhosidade dos sacrifícios judaicos, que eram apresentados por homens imperfeitos, para pessoas imperfeitas, com sacrifícios imperfeitos. Esse é o contexto, irmãos, dessa passagem. Então, vamos olhar aqui, que o autor está denunciando o fato daqueles irmãos, versículo 13, serem crianças. Mas não crianças do ponto de vista, porque ser criança é uma bênção, não é? Ninguém pula a fase de criança. Nenhuma família espera que nasce um bebê, e no dia que ele nasceu já começa a falar, a andar, a correr. Seria um espanto. Francis Schaeffer disse no livro A Verdadeira Espiritualidade que as duas coisas mais importantes na vida são nascer e crescer. Ninguém cresce sem nascer, e quem nasce precisa crescer. Nenhum pai, nenhuma mãe que celebra o nascimento de um bebê em casa ficaria tranquilo se o menino fez 10 anos e não aprendeu a andar ainda, não aprendeu a falar ainda. Então tem fase para beber leite, e tem fase para quê? Para comer comida sólida. Você não dá uma feijoada para um bebê, mas também você não dá uma mamadeira para um menino de 18 anos. Ou seja, você não pode pensar que a igreja seja um orfanato. Tem criança? Tem adulto? Também tem. Então esse era o problema daqueles irmãos. Eles estavam bebendo leite, nos rudimentos, quando tinha tempo já decorrido para serem mestres.
Então vamos para o texto agora. Por que o crescimento deles era retardado? Permaneciam no leite, como crianças, quando deviam ser adultos espiritualmente. Primeiro, confira comigo o verso 11, pela lentidão para ouvir. A esse respeito, olha o verso 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Bom, a primeira coisa que eu acho maravilhoso é que nós não temos esse romantismo de achar que a Bíblia é um livro muito fácil, que você entende tudo. Não. Lembra de Pedro, quando ele escreveu a sua segunda carta, capítulo 3? Meus irmãos, o nosso irmão Paulo escreveu com as coisas complicadas, difíceis de entender. Isso me dá um descanso, porque de repente só eu penso que eu não entendo direito as coisas. Né? Os próprios autores bíblicos disseram que tem coisa complicada, difícil de entender. São as riquezas insondáveis. E o que estava difícil deles entenderem era exatamente o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Até porque esse não é um assunto exaustivamente trabalhado no Antigo Testamento, como disse a vocês, Melquisedeque só aparece em Gênesis 14 e no Salmo 110, versículo 4. Então, quando ele disse aqui que eles tinham se tornado tardios em ouvir, a ideia aqui é tardio de mente, é duro de ouvido, é nécio, é obtuso, é cabeça dura, ouvidos moucos. É aquela coisa que você fala e não entra. Bate e não penetra. Ou numa palavra, entra no ouvido e sai no outro. Quando ele diz também, a esse respeito o quê? O que está por trás aqui? É o versículo anterior, que ele foi nomeado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse é o contexto. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Sabe o que me encanta aqui, irmãos? É que nós vamos conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Está escrito lá em João 17,3, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então você vai conhecer a Deus se você chegar aos 100 anos de idade, vai conhecer. E quando você for glorificado e for levado para o céu, e você estiver lá no céu há 1 milhão de anos, sabe o que você vai fazer lá? Vai conhecer a Deus. Nunca haverá um dia na eternidade que você possa dizer, agora eu conheço tudo, agora virou rotina. Não, Deus é inesgotável em seu ser. Então nós estamos aqui conhecendo a Deus, nós vamos continuar conhecendo a Deus, e essa eternidade vastíssima e insondável não será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. O céu vai ser dinâmico. Você vai conhecer sobre Ele, sobre seu caráter, sobre seus atributos, sobre seus ofícios, sobre a sua glória. Tudo isso é matéria de conhecimento que nós vamos explorar. Agora, versículo 12, veja você comigo o crescimento retardado. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Não é ensinar porque nunca ouviram, não, é ensinar de novo. E ensinar o que de novo? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então deixa eu dizer uma coisa aos irmãos aqui. Você que, deixa eu só fazer um check-up aqui. Quem é crente apenas há 1 ano? Tem alguém aqui? Só tem 1 ano de convertido? 5 anos de convertidos. Alguém de 1 ano? Alguém levantou a mão? Você. Benção. 5 anos de convertido. Quem tem até 5 anos? 10 anos. 20 anos.
Eu vou ficar perguntando muito tempo, não, senão vocês vão ficar velhos. Então, qual é a ideia? A ideia é que, na medida em que você tem tempo de crente, pressupõe o quê? Quanto mais tempo de crente você tem, pressupõe o quê? Maturidade. Você seja um crente mais maduro, você conheça mais, você tenha mais experiência, você tenha prática mais afinada com a vontade de Deus. E aí aqueles crentes já tinham passado tempo, muito tempo, e eles estão lá patinando, 2 passos para frente, 3 passos para trás. Conhece hoje, duvida do que conheceu, está querendo voltar para o judaísmo. E eles estão precisando que alguém vá lá e ensine de novo, de novo, de novo. Qual o projeto de Deus para nós? É que todos nós cheguemos à estatura da plenitude do homem perfeito. Você tem um alvo. Qual o projeto de Deus? É ir transformando você de glória em glória na imagem de Cristo. E você vai se aproximando dessa varonilidade do homem perfeito. É o ISO 90 do reino de Deus. Perfeição, maturidade. Se você perceber lá no começo, dos primeiros séculos do cristianismo, todo crente, antes de fazer a sua profissão de fé e o seu batismo, se exigia dele, primeiro, decorar os 10 mandamentos. Segundo, decorar o Pai Nosso. Terceiro, decorar o credo apostólico. Para você ter uma ideia, lá nos primeiros 5 séculos, quando alguém ia ser ordenado, ele tinha que decorar os salmos. Eu acho que nós estávamos todos no sal, né? Ô irmãos, é dramático isso. Às vezes você chega na igreja, meus irmãos, hoje nós vamos pregar sobre Obadias. O cara falou, Obadias? Obadias? Mas tem esse livro? Ele começa a procurar no índice, lá no Gênesis. Ele não sabe nem que tem Obadias na Bíblia dele. Nós somos uma geração de amplo conhecimento de tudo, mas rasos, em quase tudo. A gente tem Bíblia de estudo de tudo enquanto é jeito que você quiser. Aliás, vamos lançar mais uma, graças a Deus. Mas, cada vez mais, parece que as pessoas estão estudando cada vez menos. E aí, o que acontece? A gente vai perdendo a capacidade de crescer. Como Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino. Mas agora, depois que eu me tornei adulto, desisti das coisas de menino. O que Deus espera de você e de mim? Maturidade. Bom, terceiro lugar, a inexperiência na palavra da justiça. Olha o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, o que Paulo, desculpa, eu não sei se é Paulo. O que o autor aos Hebreus está dizendo? É que crentes imaturos tropeçam na doutrina e tropeçam na ética. Falta filtro, falta crivo, falta capacidade de ouvir, como os bereanos, e julgar se o que está sendo ouvido de fato é a verdade. Irmãos, isso é tão importante. Eu tenho escutado e visto algumas coisas tão esquisitas. Às vezes o cara chega e fala uma bobagem, o cara bate palma. Vai ficar triste. Como bater palma um negócio desse? Isso é uma bobagem. Perde-se a capacidade de examinar, de julgar, de filtrar, saber o que é e o que não é, o verdadeiro e o falso. Pior, o que tem de gente hoje discutindo os rudimentos da fé?
Fica sempre lá nos primeiros passos, engatinhando. Quando podia decolar, podia avançar, podia crescer, podia alargar os horizontes, mas nos rudimentos ainda, inexperiente na palavra. Agora vamos ver as vantagens da maturidade. O contraste entre o cristão maduro e a criança, entre o alimento sólido e o leite, é notório em toda a Bíblia, né? Sobretudo nas cartas de Paulo e na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Então, o ponto é o seguinte, bote aí a régua de Deus na sua própria vida. Em vez de você olhar para fora, olha para dentro. Que nota você daria hoje nesse quesito maturidade espiritual? Que nota você daria para você mesmo na área de conhecimento das Escrituras? Como você se avaliaria hoje? Crente maduro ou um crente imaturo? Como você se avaliaria hoje? Alguém que está bebendo leite ou comendo comida sólida? Então vamos ver. A maturidade é resultado não apenas do conhecimento, mas sobretudo da prática. Olha o verso 14 comigo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos parar um pouquinho aqui. Quantas vezes, irmãos, nós somos levados equivocadamente a pensar que o crente maduro é o crente que sabe muito. Bom, saber muito é uma bênção. Conhecimento é uma bênção. Devemos crescer no conhecimento e na prática. Mas o que leva você à maturidade não é só o saber. O saber ensoberbece, diz Paulo. O amor edifica. Você se torna um crente maduro, não é quando você vai acumulando e acumulando e acumulando e acumulando conhecimento. Porque às vezes você tem hidrocefalia, cabeçona, mas o corpo está mirrado. Os braços estão mirrados. As pernas estão mirradas. Porque embora você acumulou muita informação, você não colocou essa informação em prática. Ele está claramente nos dizendo isso. Para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Então não basta saber, não basta ter boa informação, não basta apenas ter boa teologia, não basta apenas subscrever as grandes doutrinas cristãs. É preciso que essas doutrinas desçam da cabeça para o coração e então entre para as nossas mãos, para os nossos pés, para as nossas ações. Do contrário, nós vamos ser teóricos, meros ouvintes, meros leitores e não praticantes. É por isso que o Orival disse agora há pouco, essa ideia de que, eu li a Bíblia 30 vezes, ok, e daí? Qual foi o resultado? Isso produziu o que na sua vida? Às vezes pode produzir arrogância. Eu li a Bíblia 30 vezes, ok. E daí? É bom ler a Bíblia 30 vezes? Glória a Deus. Mas o que a Bíblia ordena? É que você leia, é que você medite, é que você pratique. O que está escrito lá em Esdras 7:10? Esdras dispôs seu coração para buscar a lei de Deus, para praticar a lei de Deus e para ensinar a lei de Deus. Esta ordem não pode ser mudada. Você estuda, você rumina, medita, aplica para você mesmo, você põe em prática e depois você ensina. Prova de maturidade. Segundo, a maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual. Olha o verso 14. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir
não só o bem, mas também o mal. Discernir. E essa ideia é muito importante, meus amados irmãos, porque pensa comigo agora na figura da criança. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Ok. Qual a característica do bebê? Qual o primeiro cuidado que você tem com o bebê, quando ele está assim, começando a andar, engatinhar e comer? Ele bota o que na boca? Qualquer coisa que ele achar. Você não pegou o seu filho, sua filha, quando era bebezinho, com coisa assim, comprometedora na boca? Característica de criança. Come qualquer coisa. Engole qualquer coisa. Escuta uma bobagem, uma heresia, e engole. Por quê? Porque não tem o quê? Discernimento. Ele não sabe o que é coisa boa, ele não sabe o que é coisa ruim. Ele não tem condições de avaliar isso. Isso aqui eu não boto na boca porque isso aqui faz mal. Isso aqui eu não boto porque isso aqui é perigoso. Isso aqui eu não boto porque não é saboroso. Isso aqui eu não boto porque está sujo. Catei lá do chão. Com esse costume hoje de ter pets em casa, né? Às vezes a criança descobre, está lá comendo a comida com o cachorro junto, botando na boca. Porque não tem discernimento. Então, qual o ponto aqui? Talvez você possa perguntar, mas o que é o bem e o que é o mal aqui? O contexto aqui não é nem o bem moral, não é nem o mal moral, é o mal e o bem doutrinário teológico. Nós não estamos falando de comida, nós estamos falando de palavra de Deus. Então, quando um crente é imaturo, quando um crente é bebê, é criança, ele escuta uma bobagem e aplaude, uma heresia e aplaude. Por que aplaude? Porque não tem filtro, ele não tem discernimento, ele não sabe ainda comparar uma coisa com outra. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é doutrina, isso aqui é heresia. Então, a necessidade da maturidade espiritual é por isso. Para gerar o que na sua vida? Discernimento. Pois bem, agora vamos ver uma jornada para fechar, uma jornada rumo à perfeição. Vamos ver o capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, e aqui eu chamo a sua atenção agora para essa ideia, princípios elementares. Na língua grega é uma palavra só. É a palavra estoiqueia. Estoiqueia é uma palavra muito usada no grego. E, por exemplo, quando se tratava da gramática, a estoiqueia era o ABC. Era aquela cartilha do ABC. Os primeiros passos do aprendizado. Na física, a palavra estoiqueia apontava para os 4 elementos básicos dos quais o mundo é composto. Por exemplo, na geometria, tratava do ponto e da linha reta. E do ponto de vista da filosofia, eram os primeiros princípios da ética. Do ponto de vista bíblico, são os princípios básicos, são os elementos básicos da fé cristã. É aquela verdade primeira da fé cristã. É o leite que você dá para quem é recém-nascido na fé. Então os crentes hebreus estão voltando ao judaísmo, aos rudimentos, e eles precisavam avançar, em vez de retroceder da marcha ré, eles tinham que botar o pé no acelerador, para aprofundar o conhecimento, para alargar a experiência através da prática. Então note aí, seguindo a leitura do verso 1, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. A palavra perfeito aí, amados irmãos, teleios, não é perfeito no sentido pleno. Deixa eu tentar explicar isso melhor para vocês. Deixa eu ver se eu me recordo aqui.
de um texto para explicar isso melhor para vocês. Filipenses, capítulo 3. Eu preciso que você abra lá para entender isso aqui, essa palavra perfeito. Filipenses 3. Versículo 12. Ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu pergunto a você, você é perfeito hoje? Sim ou não? Não. O que você entendeu pela palavra perfeito que eu disse? Perfeito no sentido pleno. Nós não fomos glorificados ainda. Nós temos um corpo ainda que fica velho, cansado, doente, enrugado, depois caquético talvez, e morre. Então, nós não somos perfeitos no sentido da glorificação, máximo possível. Nós vamos ter um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não teremos mais pecado, não teremos mais dor, não teremos mais lágrimas, não teremos mais sofrimento. Então, essa perfeição nós não atingimos ainda, é o que ele está dizendo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Mas olha comigo o versículo de número 15, no mesmo contexto. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ué, Paulo, não estou te entendendo. Você disse que não era perfeito, agora você diz que somos perfeitos, que negócio é esse? Esse perfeito aqui, do versículo de número 15, e agora eu vou fazer outra pergunta. Você é perfeito nesse sentido do versículo 15? Sim. É a ideia de que nós somos e devemos ser íntegros, inteiros, sem esquizofrenia enfiada dentro de nós, contradições, coerentes, consistentes, sem ficar com um pé numa canoa e outro pé na outra canoa, sem ficar cocheando entre dois pensamentos, em cima do muro, como os crentes hebreus estavam. Então, volta agora para Hebreus. Teleios também, e o contexto que vai definir. O contexto que vai definir. Deixa eu explicar isso bem. Por exemplo, dá um exemplo. João 1, versículo 10. Evangelho de João. Quem pode abrir lá? Só para a gente ilustrar aqui. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí no versículo? Quantas? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas num único versículo, a mesma palavra tem significados diferentes cada vez que aparece. O Verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico material. O mundo não o conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então, num único versículo, a mesma palavra pode ter significados diferentes. Depende do contexto. Pois bem, então, ele vai agora mostrar a necessidade, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Ele vai pegar, aí, note comigo, 3 parelhas. 3 parelhas. Primeiro, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Versículo 1. Segunda parelha, ensino de batismos e da imposição de mãos. Versículo 2.
Terceira parelha, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, ele está tratando agora de 3 parelhas aí, para mostrar para os crentes essa questão de buscar o que é perfeito. Essas verdades, irmãos, estavam lá no Velho Testamento. Por exemplo, arrependimento e fé em Deus, estavam lá. Você vai encontrar arrependimento e fé em Deus no Velho Testamento. Você vai encontrar no Velho Testamento o ensino de batismos, ou abluções, ou purificações, e imposição de mãos, tanto no Velho quanto no Novo. Você vai encontrar no Velho Testamento a questão da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, também. Por que ele está colocando isso aqui? Porque, embora essas verdades estivessem lá no Velho Testamento, todas essas verdades culminariam e se completariam e se consumariam plenamente na pessoa de Cristo. E os crentes hebreus estão sendo tentados em deixar Cristo e voltar para onde? Para o judaísmo. Eles estão deixando a realidade para voltar para as sombras. Essas coisas no Velho Testamento aconteciam como sombras, apontando para uma realidade plena, como o sol ao meio-dia, a luz que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito, que se realiza em Cristo. E eles deixando Cristo e voltando para lá. Pois bem, agora ele vai fazer dá a palavra de encorajamento, no versículo 3, isso faremos, se Deus permitir. O que ele está dizendo é que o nosso avanço espiritual vai depender de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Quando eu leio Hebreus, e talvez você pudesse um dia, tirar aí 40 minutos e ler essa carta numa sentada só. Você vai perceber que essa carta não é uma carta fácil. Ela é densa do começo ao fim. Por exemplo, o próximo texto, e você não pode faltar no quarto domingo. Porque nós vamos tratar do texto mais complexo de Hebreus, que tem sido uma espinha na garganta de muita gente, que é Hebreus 6, 4 a 8, onde alguns usam para dizer que é possível perder a salvação, sim. O verso 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E vocês vão notar comigo, com a graça de Deus, pela iluminação do Espírito, que Paulo não está ensinando perda de salvação, que Paulo, estou querendo que Paulo seja o autor de Hebreus mesmo hoje. Talvez, né? Muito provavelmente, mas não seguramente. Não seríamos nós que teríamos essa pretensão de fazer essa afirmação categórica, se gigantes do passado não ousaram fazê-lo. Nós vamos perceber o que significa isso aqui. Então, no texto que nós lemos hoje, ele deu alerta, não volte para a sombra não. Não volte para a sombra não. Cuidado. Agora no texto do próxima aula, vamos ver o que aconteceu com aqueles que voltaram. Voltaram. E o que o autor aos Hebreus vai tratar desse assunto. Então, não perca a próxima aula, por gentileza. Que Deus nos ajude a continuar crescendo. Porque ser crente hoje, irmãos, não é diferente do primeiro século, não. Você acha que nós somos perseguidos hoje? Irmãos, tem mais de 300 mil cristãos, 300 milhões de pessoas sendo perseguidas por causa da sua fé hoje. Hoje. Perseguição física, prisão, tortura. Mas você acha que nós somos perseguidos no Brasil hoje? Você tem liberdade de ir e vir. Essa perseguição, graças a Deus, não tem ainda. Mas nós temos uma perseguição muito mais sutil, muito mais perigosa,
que é a perseguição ideológica. É a nossa fé sendo minada nas cortes, nos parlamentos, nos palácios, na imprensa, na grande mídia, no cinema, no teatro, na literatura, nas novelas, nos filmes. E às vezes nós estamos aí sem perceber o cerco, o encurralamento, o emparedamento. Por quê? Porque o que poderá fazer o justo se os fundamentos estão sendo destruídos? Então, o que está se preparando, irmãos, é toda a questão teórica para amanhã, quando você afirmar a sua fé, você está na ilegalidade. Esse é o primeiro passo para vir uma perseguição real, física. Porque no momento que a igreja, não, isso aí eu não concordo, isso aí eu não faço, pois é lei, ou você faz ou vai preso. E eu não duvido se nós chegarmos a isso. Então nós temos que ter muita atenção, muito cuidado. Porque covarde não serve para ser cristão, os covardes não entram no reino de Deus. Está escrito lá, precisa ter coragem. Aqueles crentes, lá no passado, para fugirem da perseguição, estavam se apostatando da fé. E nós, o que faremos? Quando a pressão chegar, do ponto de vista físico. Que Deus nos dê coragem, para conhecer as Escrituras, para entender as Escrituras, para praticar as Escrituras, e para ensinar as Escrituras num tempo de perseguição. Que Deus nos ajude. Amém. Daqui a pouquinho estaremos de volta às 11 horas da manhã com o culto. Você que está nos acompanhando, volte a permanecer conosco aqui. Deus abençoe, irmãos. Até breve. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.